Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiras, amigos, amigas. Estamos de volta aqui com mais uma conversa dos domingos. Semana aí, né, que repete, né? Calvário que o Brasil vem sofrendo desde o golpe de 2016. Né? País que procura se achar, mas com um amplo espectro aí de derretimento das instituições, né? Que aqui e ali tentam mostrar reação, tentam reagir, né, para mostrar que o Brasil vive uma normalidade que não vive. Né? Estamos mergulhados numa pandemia em que o Brasil está se tornando epicentro. É como se nada estivesse acontecendo, essa letargia, infelizmente, a letargia do povo brasileiro. Né? É como se estivessem imitando o que diz Bolsonaro, né? Vai todo mundo pegar isso, vai todo mundo morrer, paciência, deixa para lá, vamos viver a vida. E viver a vida significa perder a vida. Né? Nós já estamos chegando pertinho, provavelmente. Essa semana a gente bate a casa dos 100 mil mortos, né, pela pandemia. E parece que é um número absolutamente número de loteria esportiva. Mas, enfim, mas mais à frente a gente trata disso. E, pessoal, antes de a gente começar aqui o nosso papo, eu peço a você que diga, né, se a transmissão está chegando bem, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se houver algum problema aí que a gente possa corrigir por aqui, a gente corrige. Quero também muito que você me diga aí de que cidade você está falando, né? Ou aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Né? E vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos aí, né, estender a nossa rede, chamar mais amigos aí para participar, para fortalecermos aí a nossa posição entre as páginas progressistas, né, para fazer o devido enfrentamento com o obscurantismo, né, com a extrema-direita, com o fascismo. Tá? Como é que está aí, Renan? Onde os nossos companheiros e companheiras estão chegando. Já temos uma boa quantidade de pessoas aqui. Reforçar o seu pedido para que as pessoas compartilhem, para que as pessoas curtam e comentem aqui com a gente. Né? É importante, nesse momento, fortalecer as nossas redes. Daqui a pouco você vai comentar sobre a entrevista do Procurador-Geral da República. Muita gente já assistindo, acompanhando aqui pelo YouTube. Hoje, especialmente, Ed, quero que você mande um salve, um alô para o pessoal do Twitter. Acabamos de alcançar aqui a marca de 30 pessoas assistindo online no Twitter. Eu ainda não tinha visto, a gente normalmente, seus tweets têm muita repercussão, mas o ao vivo no Twitter normalmente tem pouca gente acompanhando, o pessoal nos acompanha muito, né, pelo YouTube e Facebook, mas agora tem bastante gente no Twitter. De Bom, pessoal, Ribeirão. então, obrigado aí. Né? É isso, vamos aumentar a nossa participação aí nas redes. Né? A gente tenta o máximo possível estar presente aí em todas esses instrumentos, essas redes. Eu acho bacana aí que o pessoal que nos acompanha no Twitter também, nesse momento, está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui. Obrigado. Isso. Eu vou. É porque o Twitter não tem como forte, né? Nunca posta nessa coisa do ao vivo, mas tem a ferramenta que a gente usa para estar sempre presente. Vou começar a falar aqui de onde são alguns companheiros e companheiras: a Maria Conceição de Ribeirão Preto, de São Gonçalo, a Mirtes Pires, que acompanha a gente do YouTube, também pelo YouTube, o José Rubens Giuseppe, de Balneário Rincão, Santa Catarina, né? De Berlim, a Maris Alves, acompanha a gente, manda um abraço para você. Outro forte abraço. Pelo YouTube, a Maria das Graças Monteiro, da Taquara, aqui no Rio de Janeiro. Também pelo YouTube, o Décio Moreno. Cadê? Vamos lá, Helena Bowie aqui é com a gente. Da Praça Seca, o Saraiva acompanha a gente, abração Saraiva. De Serra, né, no Espírito Santo, o Eleandro Reis. De Poços de Caldas, o Vitor de Andrade. Cadê? Onde mais aqui?
Barcarena, Pará, o Marcos Amaral, o Fernando de Mairinque, São Paulo, o Benedito de Macaé, Rio de Janeiro, querido Bené. Vamos lá. De onde estão os nossos companheiros e companheiras? Da Praça Seca, o querido meu colega Rodrigo Martins, bancário. De São Paulo, pelo YouTube, o Rafael Oliveira. De São Paulo, capital, a Sônia Kemp, diz que o áudio e o som estão bons. Ela, que sempre foi uma das que mais pediram para que acompanhasse, que a gente liberasse também, tivesse participação do YouTube, está acompanhando a gente pelo YouTube. De Bauru, Laércio Gasparini também. Isso tudo aqui é do YouTube, bastante gente do YouTube comentando. A Lima Pereira, de Campo Grande, também pelo YouTube. A Valéria Souza, de Belo Horizonte. Do Distrito Federal, o Vicente Filho. Aqui no Facebook o pessoal também está dizendo que a transmissão está ótima. A Maria Conceição foi uma das primeiras que eu citei aqui. E de São Luís, no Maranhão, o Amarx. Bem, antes da gente continuar aqui, deixa eu colocar o link para quem não conhece, não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/WadiDanusTV. É só digitar isso na barra do seu navegador que você vai encontrar o canal. Vamos lá. Wadir, essa semana, a gente vai comentar daqui a pouco, eu vou reforçar isso, vou pedir para o pessoal compartilhar nos grupos, porque você vai falar um pouco mais sobre as declarações do Procurador-Geral da República, porque eu acho que tem um peso o procurador, o representante da instituição, corroborar e trazer até dados esclarecedores como a quantidade de investigados da Operação Lava Jato. Você vai falar sobre isso, dos impactos que isso tem sobre a política e sobre os processos contra o companheiro Lula, né? A perseguição que ocorreu, as ilegalidades da Lava Jato, enfim. E você vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, pessoal, seria muito importante que a gente tivesse uma audiência bacana para a gente ajudar a espalhar essa informação que o Wadir traz, essa reflexão e essa opinião, né? Então, isso é importante. Mas você vinha falando da questão da Covid, Wadir, e eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco, que a extrema-direita alemã promoveu, pode acontecer também no Brasil, né, que já está com abertura indiscriminada. Em breve, como você já disse, chegaremos a 100 mil mortes. Eles diziam que não morreriam nem 5 mil pessoas, nós já estamos aí com mais de 20 vezes o que próceres do bolsonarismo diziam. Né? Inclusive o que chegou a ser cotado para o ministro da Justiça, o Osmar Terra, né? O Osmar Terra Plana, como dizem, que duvidavam do poder devastador desse vírus. Mas 20 mil pessoas hoje nas ruas contra o isolamento social em Berlim. Foram pessoas do país inteiro, né? A gente tem notícias disso, mas foi uma mistura de negacionista, terraplanista, antivacinas, ultradireita, todo esse esgoto que tem se apresentado para a vida pública no mundo inteiro e no Brasil chegou à presidência da República, contra as medidas de isolamento social, as medidas que protegem, inclusive, olha, veja, a Alemanha foi um dos países que mais conseguiu manter, onde o impacto econômico foi dos menores. E ainda assim, esse pessoal foi às ruas hoje. Olha, de fato, é muito preocupante. Quando eu li essa notícia, eu fiquei aqui refletindo, né, enquanto eu lia e terminava de ler, as surpresas que a Alemanha historicamente, ela causa no mundo, né? Causa surpresas negativas, inclusive. A Alemanha, na década de 30, 40, era considerado polo civilizatório da Europa. Né? A Alemanha era o país que emergia, né, da crise do Tratado de Versailles, né, que a Alemanha foi destruída da Primeira Guerra, mas sempre foi vista, né, como um polo
polo, né, civilizatório, como um polo, enfim, um país forte, né, culturalmente, né, população instruída, né, soube atravessar aí momentos trágicos da sua história e deu no nazismo. A civilização alemã deu no nazismo. E hoje nós temos a notícia, né, de ontem, parece que hoje de novo, enfim, milhares de pessoas foram às ruas contra as medidas, né, de isolamento social. As pessoas, enfim, não querem fazer isolamento, não querem usar máscara. Isso nos dá a, a possibilidade de achar que são 20 mil fascistas nas ruas de Berlim. Não, né? Não é todo mundo que está ali. Acho, inclusive, que a grande maioria não é. Até porque a Alemanha acertou as contas com o nazismo. A Alemanha acertou as contas com o antissemitismo. Né? Lá é crime, né, professar princípios do nazismo histórico, do fascismo histórico, se expressar na dimensão do antissemitismo, lá é crime. Então, a Alemanha não se pode, essa tragédia, né, para o povo alemão, não foi só para os povos do mundo, para o povo alemão também foi, né, em todas as dimensões, o nazismo. Então, não se pode queixar que a Alemanha, nesse sentido, ela tenha se conduzido, independentemente dos governos, passou a ser política de Estado, um processo de desnazificação. Mas é claro, né, que ainda há grupos fortes, né, nazifascistas na Alemanha, sem sombra de dúvida. Eles sobreviveram, né, a esse ajuste de contas. Agora, dizer que nós aqui imaginarmos que são 20 mil fascistas nas ruas contra, né, a favor do negacionismo, a favor do terraplanismo, a favor do nazismo, né, seria um evidente exagero, uma incorreção política, uma incorreção histórica. Agora, por outro lado, também na época da ascensão hitlerista, nós não podemos dizer que a maioria da população alemã fosse nazista. E, no entanto, né, o nazismo prevaleceu, tornou-se hegemônico e levou o mundo à catástrofe, né, da Segunda Guerra Mundial, a catástrofe humanitária, a catástrofe do Holocausto. Então, também simplesmente, não, mas não é todo mundo ali que é fazer, a maioria não é. Também não resolve. Né? Talvez na Alemanha isso mostre a capacidade de mobilização da extrema-direita, porque o drama desse vírus também é que ele é cheio de nuances. Né? Ele não é igual aos vírus anteriores. A ciência tem tido dificuldade em sequenciar, em dominar, né? em ter toda semana nós temos notícias novas acerca do vírus em si, como ele contamina as pessoas, como cada organismo reage. Né? De vez em quando vem notícias que são surpreendentes em relação àquilo que nós vínhamos aprendendo desde de março. Tem gente jovem morrendo por força do vírus que não tem comorbidade. Né? Mas, desde março para cá, era um senso comum, não. Quem morre a maioria são pessoas acima de 60 anos, né, e, sobretudo, acompanhadas de comorbidade, né, diabetes, pressão alta, etc, etc. Tem gente morrendo aí que não tem nada disso, né, abaixo dessa faixa etária, e que não tem comorbidade. Bom, é humanamente compreensível, né, que manter milhões de pessoas confinadas em isolamento social durante um longo período é muito difícil. Né? Agora, o que é preocupante na Alemanha é a capacidade, porque quem mobilizou para esses atos foi a extrema-direita. Né? Então, como a extrema-direita volta a dialogar com eficácia
para vastos contingentes populacionais, no caso da Alemanha. Nós sabemos que o nazismo ele galvanizou corações e mentes na Alemanha porque ele soube falar para estratos populacionais, né, que o marxismo, que a esquerda, né, desprezava. Né? Nós temos uma tradição, o marxismo tem uma tradição de trabalhar à vanguarda, as massas proletárias, os contingentes proletários mais esclarecidos, a massa avançada, né, do proletariado. E, no entanto, na Alemanha, a Alemanha era desigual, né, no seu desenvolvimento. Havia regiões da Alemanha praticamente feudais, semi-feudais. Né? Berlim, naquela época, né, década de 20 e 30, era uma espécie de cidade vanguarda em todo o mundo, né, costumes liberados, desenvolvimento econômico, cultural, era um polo cultural, né? Mas o interior da Alemanha não era assim, não. Né? E os nazistas tiveram a paciência, a disciplina e a argúcia, né, de dialogar com essas pessoas, e ali vicejou, de fato, o antissemitismo. Então, o que me preocupa hoje na Alemanha, eu não conheço a realidade alemã de hoje, enfim, estou aqui apenas fazendo uma especulação. É essa capacidade, num país como a Alemanha, né, essa capacidade de mobilização de milhares de pessoas para uma pauta obscurantista, né, para uma pauta negacionista, né, antissanitária, anticientífica, né, é preocupante. E aqui no Brasil, né, estamos chegando perto da marca dos 100 mil, essa semana, tudo indica, né, que vamos bater os 100 mil mortos, né, e é como se nada estivesse acontecendo. Os prefeitos aí pressionados, se curvando ao poder econômico, abrindo tudo, tentam abrir de forma paulatina e regulamentada, mas ninguém está respeitando. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito não tem qualquer autoridade moral, política para impor qualquer restrição a coisa nenhuma. Né? Então, o poder público decaído aqui no Rio, tanto o governador sofrendo impeachment, o prefeito desmoralizado, um péssimo prefeito, e as praias, quando faz sol, lotadas, bares lotados, né? E parece que é a tônica nacional. Parece que em São Bernardo, ou numa cidade de São Paulo hoje, fechou-se um bar onde havia 400 pessoas, um restaurante, quer dizer. E é como se as pessoas estivessem cumprindo um destino manifesto, um destino que já está escrito, que elas já conhecem de antemão. E, né, morrerem 100 mil, morrerem 200 mil, 300 mil, paciência. Parece que esse é o sentimento médio, né, do povo brasileiro. E a catástrofe avança, né, e nós não sabemos. E, obviamente, o governo federal, né, pela figura trêfega do seu presidente, é o grande responsável por isso, né, porque ele é um fator de desinformação e sabotagem. Então, o que nós temos que torcer é para que essa vacina saia. Né? Há notícias promissoras aí de que a Rússia, já em outubro, né, está lançando a sua vacina, né? Vai vacinar a sua população, obviamente, mas a vacina lá na Rússia já passou pelo período de teste e já agora é a arquitetura, né, a logística para a sua distribuição, para a sua aplicação. Então, é uma boa notícia, né? Vamos ver se é isso mesmo e vamos ver o mundo, né? Até quando essa vacina estará disponível, né, à população mundial. Até porque nós sabemos que a indústria farmacêutica possivelmente vai querer lucrar com isso, né? Então, tem que haver um pacto aí entre os países de que a vacina ela é um fator de salvação da humanidade, né? Não pode estar submetida, não deve estar submetida às regras de mercado, né? de lucro, né? A lógica do lucro, a lógica da mais-valia. Então, mas é muito preocupante aqui no Brasil,
né, que está se tornando epicentro juntamente com os Estados Unidos. Né? Não é à toa que há duas figuras toscas governando esse país, né? Trump e Bolsonaro. Só que a população americana ela está reagindo a Trump. Trump, se a eleição fosse hoje, ele perdia no voto popular e perdia no colégio eleitoral. Né? E Bolsonaro, ao que parece, está aí firme e forte, aí com seus 30 e tanto por cento, ganhando apoio aí entre os pobres, né? Perdeu apoio na classe média, mas ganhando apoio entre os pobres. Então, nesse sentido, aí trazendo para a dimensão política, né, a situação no Brasil é mais preocupante, porque as pessoas não estão ligando, né, Bolsonaro diretamente a esse desastre, essa catástrofe humanitária que já está se abatendo sobre o Brasil. Ele, com auxílio emergencial, que ele foi militante contra, né, ele habilmente está sabendo capitalizar. Está no Nordeste lá, promovendo aglomeração, como sempre, sem máscara, mas ganhando espaço entre os pobres, e particularmente lá no Nordeste. Então, são dados preocupantes aqui em nosso país, né, a possibilidade desse sujeito não só permanecer até o fim do seu governo, como ser um candidato fortíssimo em 2022, né? Se as variáveis aí não operarem, tipo Queiroz, fake news, etc, etc. Então, vamos ver aí como é que isso vai andar ou desandar. Como é que está aí, Renan? Antes até de passar, você fazer uma reflexão aí sobre a questão da Alemanha. Tem um fato curioso, eu escutei num podcast e eu resolvi trazer aqui para você, que as instituições alemãs também continuam funcionando. Há pouco mais de uma semana, um tribunal alemão terminou de julgar um dos que é considerado um dos últimos julgamentos sobre o Holocausto. E o Bruno D., e vejam, Adi, com todo o cuidado que existiu durante o processo, mesmo para uma figura que participou dessa questão do nazismo, o acusado tinha 93 anos, então o nome incompleto não era divulgado. Você sempre trouxe essas informações aqui, né? Como alguns tribunais têm o cuidado e não há essa espetacularização do judiciário. Então o nome dele foi preservado e a imagem dele também preservada, mas ele foi condenado por cumplicidade no homicídio de 5.230 pessoas num campo de concentração, em que ele serviu e a convocação dele foi compulsória, né? Inclusive por isso a pena que foi decidida foi uma pena suspensa, né? Mas ele foi condenado por cumplicidade, porque os tribunais já consolidaram lá que todo e qualquer agente do Estado que tenha ocupado espaço numa das torres de vigia de campos de concentração são cúmplices dos assassinatos ocorridos nesses campos de concentração. Então, ao mesmo tempo, as instituições alemãs, nesse aspecto, ainda não dão espaço, né, para qualquer tipo de revigoramento desse ideário, né? Mas nós temos... E só complementando aqui em relação ao que eu falei da Alemanha, e lá o paradoxal é isso, o governo Merkel, a Angela Merkel, a chanceler alemã, que é uma mulher conservadora, mas não se pode negar que é uma grande liderança, uma liderança lúcida, né? Ela enfrentou a questão da pandemia como deveria ser enfrentado. A Alemanha começou a tomar medidas desde o início, né? A situação lá não virou catastrófica, né, por conta da pronta-ação do governo. Agora, são os dramas da vida, né? Afora a capacidade de mobilização de setores, de contingentes aí consideráveis da população, né? Não é a maioria, volto a dizer, não é a maioria, tal, mas 20 mil pessoas são 20 mil pessoas em qualquer lugar do mundo. O drama, né, que é conseguir fazer com que as pessoas cumpram as regras, né, de isolamento social. Isso não é fácil, né? Agora, você imagina aqui no Brasil, em que, por uma série de questões, aí, razões culturais, educacionais, etc., a maioria da população brasileira não tem o grau, né, de esclarecimento, de informação que a população alemã tem, e tendo um governo que é aliado,
né, da pandemia, o aliado do vírus. É um governo necrófilo, né, que é o governo Bolsonaro. Então, aqui, nós estamos, de fato, caminhando para uma tragédia humanitária em todas as dimensões, né? Desemprego disparando, né? Economia derretendo, né? E as pessoas morrendo, sendo contaminadas e morrendo. Bem, eu vou voltar aqui. Eu vou deixar você mudo aqui, Adi, porque o pessoal estava comentando que enquanto eu falava tinha um vazamento de áudio. Pronto. E aí vamos aqui, vai lá rapidamente de onde estamos sendo acompanhados. O Antônio Brito, de São Paulo, o Juscelino Bagano, de Morro do Chapéu, na Bahia, o José Chaves, de Salvador, de Cabo Frio, Júlio Melo. Aliás, falando em cidades aqui do Rio, um companheiro nosso, Adi, o Heleno, mandou notícias aqui. Ele recentemente passou por uma cirurgia de glaucoma, né, no último dia 30. A cirurgia foi bem conduzida e a visão já está voltando ao normal. Então ele disse que em breve, ele mandou uma mensagem aqui no pessoal para mim, volta para assistir e acompanhar os programas. Ô, Renan, bloqueia aí um tal de Tarcísio Flor, tira um print, que eu, além de processar ele, mas tira o print antes, que eu vou processar, mas bloqueia ele aqui, que ele, para não atrapalhar, esse Tarcísio Flor e um tal Tarcísio Flor, né? Tarcísio Flor e Denis Barcelos. Vou providenciar aqui print dos perfis e o bloqueio. Aí nós temos aqui, vamos lá, São Bernardo do Campo, Antônio Louro, de Palhoça, Santa Catarina, Ana Nobre acompanha a gente, de São Paulo, capital, a Vera Barbosa, a Josélia Fonseca, de Palmas, no Tocantins, a Vládia Dias, cadê? De Fundão, no Espírito Santo, José Vasco, cadê? Vamos lá. De Santa Teresa, pelo Twitter, a Ruth Brey, acompanhando a gente. Deli Alves Ferreira, aqui do Rio de Janeiro. O pessoal comentando do Eco. Eu já volto. Bloqueia aí. Deixa eu ir, porque se eu for agora lá pro final, eu vou perder alguns comentários. Mas vamos lá para ele não continuar atrapalhando aqui a nossa companheirada. Cadê? Quem são, Adi? Tarcísio Flor. Tarcísio, ok. Bloqueado. Aqui. Depois eu vejo o outro, mas o Tarcísio já está devidamente bloqueado. Para eu não perder aqui. O Luiz Nunes, de Campos do Jordão. A Cristina, que acompanha a gente de Niterói, Cristina Couto. José Correia, de São Bernardo do Campo. Maria Helena Teodoro, de Londrina. Márcia Falcone, de Ribeirão Preto. Eunice Poren, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Do Japão, o Amauri Moura. Vitória Segura, do Rio Grande do Sul. Iraceles de Lourdes, de Dracena, São Paulo. O Carlos Augusto Murari, de Jaguari, Rio Grande do Sul. Luiz Paulo de Souza, de Itabira, Minas Gerais. Edgar Santa Cruz, de Macaé. Aliás, a gente tem que falar para o pessoal que quarta-feira, é quarta, né? Nós temos uma live importante. Daqui a pouco eu vou deixar aqui na tela a convocação para todo mundo participar. Mas fala aí rapidamente. Quarta, às 17 horas, eu estarei com meu amigo, colega, né? Meu sucessor na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, atualmente presidente do Conselho Federal da Ordem, Felipe Santa Cruz. Vamos discutir aí assuntos ligados à democracia, à advocacia, né? Estado Democrático de Direito. Então, vai ser um diálogo importante aí. Todas e todos, né, estão convidados para discutir, né, a contribuição também que a advocacia esclarecida presta ao país, né, que é um dado histórico aqui no Brasil. O papel que a OAB teve na redemocratização e os advogados também. Bem, vamos lá, continuando aqui, voltando aqui do querido Edgar Santa Cruz de Macaé. A Carmen Damus diz aqui ela, de sua segunda terra, de São Luís do Maranhão. O Valmir Jacaré. O Valmir Jacaré, de Duque de Caxias. A Simone Nobre, de Natal. A Vera Barbosa, de São Paulo, capital. A Marta Ribeiro Gomes, de Belém do Pará.
Então, vamos lá. O Adi, eu vou pedir agora para você comentar duas notícias tristes nesta semana. Fechamento de dois blogs progressistas importantes, que foram os blogs do Fernando Moraes, o Nocaute, e o blog Conversa Fiada, cuja equipe, após o falecimento no ano passado do nosso querido Paulo Henrique Amorim, tentou retomar, manter. E para vocês terem ideia das perdas desses blogs, eu separei aqui, são os dois juntos somados, tinham uma audiência só no YouTube, né? O Paulo Henrique Amorim, sim, tinha um canal muito bem definido já há bastante tempo no YouTube, tinha mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. E o Knockout tinha mais de 110 mil inscritos, com mais de 15 milhões de visualizações no YouTube. E esses blogs encerraram as suas atividades nesse momento de pandemia. Muita gente deixou de contribuir, sobretudo com o Knockout, por dificuldades financeiras, eles tiveram que encerrar as suas atividades. Essas foram duas péssimas notícias, praticamente ao mesmo tempo, né? Dois instrumentos importantes, né? De comunicação, de debate de ideias, né? De debate democrático, né? Fecharam as portas por falta de condições financeiras. Ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal, o TCU, aliás, Tribunal de Contas da União, abre investigação sobre financiamento, né, de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros órgãos, né, do governo, financiando delinquentes de extrema-direita, né, que estão sendo desmantelados, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas esses nadam em dinheiro, estavam nadando em dinheiro, né, empresários, bancos públicos, né, financiando. E esses blogs, esses sites, né, que tentam promover um debate livre, aberto, isento, né, embora com um lado tomado, estão se vendo obrigados a fechar as portas porque não têm condições financeiras de se manter. Estava pensando, eu não sei se seria possível, acho também só lamentar, né, daqui a pouco outros, tudo indica que outros órgãos, espero que isso não aconteça, mas pelo que está acontecendo, outros vão fechar também. Por que não se abre uma subscrição pública, um fundo público, né, em que todos nós pudéssemos contribuir? Né? Quando eu digo público, não é estatal, público no sentido de coletivo, e aberto a todos que quiserem colaborar. Em que se colaboraria com um escalonamento de quantias e se distribuiria de forma equânime, não é, a esses blogs. Né? Se milhares de pessoas, se todos esses seguidores, leitores, espectadores, né, se cotizarem, é muita gente. Né? Talvez por uma quantia módica, nós pudéssemos aí estar contribuindo para a manutenção, para que não fechem as portas. Né? Porque para nós, para a democracia, para o campo democrático, progressista, de esquerda, né, é uma tragédia. Né? Perder instrumentos de comunicação como Conversa Fiada, né, do nosso meu querido, saudoso amigo Paulo Henrique Amorim, e o Nocaute, né, do meu querido amigo Fernando Moraes. Eu queria que nós pensássemos nisso, vamos elaborar aí ideias, sugestões, para nós determos, né, essas derrotas. Né? Isso é uma derrota para a democracia, uma derrota para a nossa causa. Né? Fascínoras, como alguns que estão aqui nos acompanhando, né, devem estar batendo palmas para isso. Então, nós não podemos deixar que eles riam por último. Né? Quem tem que rir por último somos nós. Só lamentar eu acho que não vai adiantar. Mas fica aqui a nossa nota, a nossa solidariedade, né, aos companheiros e companheiros aí responsáveis por esses dois instrumentos importantes do jornalismo brasileiro, da causa democrática, né, que são, né, o Conversa Fiada e o Nocaute. É isso.
Continuando aqui, Wagner Vasconcelos de Bagé, presente, né? Onde mais? Tem bastante gente que começou a comentar aqui, mas eu vou pular para a gente poder entrar já na pauta. Eu vou separar para o próximo, entre esse bloco e o outro, eu falo mais um pouco de onde são os nossos companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Daqui a pouco, pessoal, a gente entra com o tema, né, da entrevista do Procurador-Geral da República e as suas repercussões para a vida política e para os enfrentamentos jurídicos que temos, inclusive com relação à questão da inocência do presidente Lula, né? Mas, aproveitando aqui, Adi, comenta um pouquinho essa implosão desse centrão aí na Câmara. O DEM e o MDB desidrataram o bloco de Arthur Lira, né? Eles saíram formalmente desse bloco e a guerra começa pela presidência. Você que atuou como parlamentar, o que é que você pode observar e trazer para a gente desse cenário aí de disputas na Câmara dos Deputados? O que é que significa esse rompimento do DEM e do MDB com esses outros partidos nanicos do Centrão, nesse momento que Bolsonaro tenta ampliar a sua base aliada? O Adi, seu microfone. É mais uma demonstração de força, não é, do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. É como quem diz, olha, aqui quem manda sou eu. Como foi noticiado uma semana, 10 dias atrás, DEM e MDB anunciaram que estavam abandonando, né, essa articulação parlamentar que se convencionou chamar de Centrão. Centrão, para quem não lembra, ele começou a se organizar há alguns anos na Comissão Mista de Orçamento, né? Então eram vários partidos, PL, PP, PSD, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, PROS, Avante, né? Era um blocão, né? Que alguns chamam de centro-direita, mas na verdade de direita, e tendo como uma característica distintiva, né, o fisiologia, né, toma lá da cá. Eu me lembro, na época do impeachment, como alguns desses parlamentares vinham conversar conosco, né, acordando, querendo acordar, né, isso ou aquilo na base do troca-troca. Né. A gente mantém a presidente, mas queremos isso, queremos aquilo. Essa é a característica principal do Centrão, né? Um pântano ideológico, né? Com uma marca fisiológica muito grande, né? Só que eles tiveram algumas derrotas, sobretudo a mais recente, mais importante, foi na votação no Fundeb. O Arthur Lira, com quem até me dava bem lá na Câmara, ele comandou ali o Centrão e fracassou, né? Tomaram uma surra, ainda bem, não é? No plenário, né, em que permitiu que a PEC do Fundeb fosse aprovada, e agora nós estamos lutando lá no Senado para que não haja nenhuma alteração daquilo que foi votado na Câmara dos Deputados. E agora, o que sobrou lá? PSL, né, PSC, PTB e PROS. Né? Que vai tornar mais caro ainda para Bolsonaro, né, para garantir as votações aí do governo. Daqui a pouco essa turma cai fora também, né? Cai fora do Centrão. Então, acho que essa guinada que Bolsonaro deu, né? Ele, né? Que diz que construiu um modelo de sucesso de combate à corrupção aqui, né? Nunca o governo, um dos governos mais corruptos da história do Brasil, né?
fez esse aceno para um grupo parlamentar notoriamente caracterizado como corrupto, né, vai sobrar pouco dessa articulação, né, e Bolsonaro vai ter que pagar um preço caro até que, sei lá, final do ano, o Centrão venha se tornar irrelevante aí. E ao que parece, na sucessão de Rodrigo Maia, né, Arthur Lira, que até então era um forte candidato, era o candidato do Centrão, parece que vai amargar uma derrota caso venha a concorrer, né? Já desponta outros nomes aí do MDB, né, que vão concorrer à sucessão de Rodrigo Maia. Então, Rodrigo Maia, ao que parece, continua dando as cartas lá na Câmara, né? E essa estratégia de Bolsonaro em estender essa ponte lá no Congresso Nacional parece que vai fracassar, já está fracassando. Enquanto isso, eu dei uma limpeza, fiz uma limpeza aqui enquanto você falava de alguns bolsomínios. Parece que o gabinete do ódio intensificou os combates. Já tem tempo que eu não vejo tanto bolsomínio nas nossas lives como agora. Então vamos ficar atentos aqui, pessoal. O termo e é esse. compartilhar. Sujeira a gente limpa, né? Isso, já fiz uma limpeza aqui. A gente vai limpando aí a sujeira. Isso. E aí, agora nós vamos, deixa eu ver de onde tem companheiros e companheiras. Tem muitos, mas aí já perdi aqui. Quando eu desci para fazer a limpeza, a gente já perde comentários. Vou pedir para o pessoal comentar, daqui a pouco eu volto dizendo de onde estão nos acompanhando. Eu queria que você agora comentasse, Adi, e aí já poderia entrar na questão da entrevista do Aras. Eu acho que é um momento agora. O 247 hoje ele dá a notícia de que alguns procuradores da Lava Jato estariam arrependidos, né, do voto e colaboração para a chegada de Bolsonaro ao poder. Meio que reconhecem o seu papel antipetista, né, e estariam aí arrependidos. Mas, como a gente já falou, o Procurador da República, em entrevista ao Prerrogativas, que é um grupo e um canal com o qual você tem laços aí dentro da advocacia, né? Ele declarou, entre outras coisas, eu vou deixar que você comente, que mais de 38 mil, se eu não me engano, 38 mil cidadãos brasileiros eram investigados pela Lava Jato. Isso é uma máquina de investigação política, é uma máquina de desrespeito aos direitos dos cidadãos brasileiros. Olha, para quem não acompanhou, para quem deu fragmentos, né, da entrevista na imprensa, nós sabemos a imprensa, a mídia hegemônica ainda é muito simpática, né, Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participou de um programa do Grupo Prerrogativa, um programa na internet. Eu faço parte desse Grupo Prerrogativas. É um grupo composto majoritariamente de advogados, mas lá também tem juiz, tem procurador, né, tem jornalista, tem outras profissões, outras ocupações também, né, como integrante do grupo. E o procurador-geral, ele não mediu palavras, né, causando até surpresa entre aqueles que estavam assistindo a entrevista, né, a sua participação no programa. Ele utilizou o termo lavajatismo, dizendo que isso tinha que acabar, né, usando o termo lavajatismo de forma negativa e pejorativa, né, que era algo sinônimo de aparelhamento do Ministério Público. Né, disse em alto e bom som, aliás, tudo que ele disse a gente vinha dizendo desde lá de trás. Né, por exemplo, eu e Paulo Pimenta, lá da tribuna da Câmara, a gente se sucedia, um descia, o outro subia, o outro descia, desenhando, né,
no momento em que a Lava Jato gozava de quase unanimidade no território nacional, pouca gente tinha coragem de falar mal da Lava Jato, falar mal do Moro, da Dallagnol, né, que eram tidos como heróis nacionais, né, hoje podem estar atravessando o Rubicão, né, para a cela, né, mas naquela época não era fácil, não. Então, o que o procurador-geral disse, que para nós não é nenhuma novidade, mas saindo da boca do procurador-geral, o chefe máximo do Ministério Público, chefe máximo da Procuradoria-Geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, aí não é um parlamentar, integrante de um partido falando. Pode soar como algo partidário, algo tendencioso. Ali é o Procurador-Geral da República, né, falando isso, né, que não se pode confundir autonomia com aparelhamento, que é o que a Lava Jato sempre fez. A Lava Jato aparelhou. A Lava Jato formou um Estado dentro do Estado. O procurador-geral é bolsonarista, não sei, né? Sendo ou não sendo, está prestando um serviço valioso ao Brasil. Porque não se pode conviver, né, com a ideia de que para combater um ilícito, e nesse caso o ilícito é a corrupção, se atropelem direitos e garantias fundamentais, se rasgue a Constituição, se passe por cima das leis e do ordenamento jurídico, coisa que a Lava Jato sempre fez, sempre faz e sempre fará enquanto existir. 38 mil investigados, segundo o Procurador-Geral da República, né, crimes de colarinho branco, 38 mil. E como é que estão esses... Vocês terem uma ideia, pessoal, o que são essas investigações da Lava Jato? Boa parte delas. O ex-governador Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais, ficou 6 anos sendo investigado em um inquérito que a lei estabelece o número máximo de 180 dias. Ficou 6 anos. Assim como a Lava Jato, é um inquérito eterno, né, ao arrepio de todas as regras do Código de Processo Penal. Fernando Pimentel teve a sua vida devassada, carreira política prejudicada, foi alvo de linchamentos morais, às vezes até tentativa de linchamento físico, perdeu a eleição por causa disso. E na semana passada, com destaques, né, aquela matéria de Jornal Nacional, aqueles dutos de dinheiro, né, não há quem sobreviva a isso. Pois bem, semana passada, o Ministério Público despacha, promove, dizendo o seguinte: arquive-se por falta de provas. Falta de provas. 6 anos. E qual foi o destaque dessa notícia? Teve o destaque menor do que uma nota de rodapé em livro que ninguém compra. Esse foi o destaque. Então isso mostra o mal que a Lava Jato, o mal que essa ideia de que para combater esse ou aquele crime, no caso a corrupção, que foi, ao longo do tempo, pela máquina publicitária da mídia hegemônica, que se associou à Lava Jato, assim como no passado era chamada subversão na época da ditadura, então valia tudo. O que valia? Torturar, matar e desaparecer. Se é para combater terrorismo, se é para combater subversivo, vale tudo. Essa ideologia voltou a vigorar aqui no Brasil em relação aos chamados corruptos. Seja corrupto ou não seja. Então, ao atropelo do devido processo legal, né, a Lava Jato foi se transformando nesse monstro quase que incontrolável. Só que o Procurador-Geral da República resolveu não. Vocês não são incontroláveis, não. Eu vou controlar vocês. Pediu compartilhamento de dados. Vocês terem ideia, 50 mil documentos a Lava Jato tem catalogados que não se sabe exatamente o que é.
O que o procurador-geral quer? Eu quero saber o que é isso aqui. Ele é o chefe hierárquico da Procuradoria-Geral da República. Autonomia é uma coisa, soberania é outra. Os procuradores não são ilhas, não. É mentira como órgãos de imprensa reverberaram, papagaiando essa turma de Curitiba, que o procurador está querendo ditar aos procuradores individualmente o que eles podem ou não podem investigar. Isso é mentira. Ele quer informação. O que é isso aqui? Né? Quantos outros Pimentéis não existem aí? Né? E por que acontece? Aconteceu à toa com o Pimentel? Não, como acontece com outros. É tutelar a política em nome de um projeto de poder. Qual é o projeto de poder? Moro presidente de 2022. Esse é o projeto de poder. Então, o que o procurador-geral fez e está fazendo, é claro, esse bate-boca que ele teve, isso mostra o esgarçamento da instituição. O Ministério Público, ele começou a ser avacalhado exatamente pela Lava Jato. Né? Porque eles se instituíram como órgão à parte, é o Ministério Público dentro do Ministério Público, que acha que não deve prestar contas a ninguém, manipuladores da opinião pública, né? Manipuladores do devido processo legal, utilizaram e utilizam o processo penal como arma de perseguição política, como arma de guerra, a primeiro desmoralizar reputações, depois botar em cano. O que fizeram com o presidente Lula, né, é outra prova do que eu estou dizendo aqui. Lula ganharia as eleições de 2018 com o pé nas costas. Isso eles não queriam. E a Vaza Jato, né, das centenas de diálogos que a Vaza Jato tornou públicos, mostram que eles estavam torcendo e trabalhando pela candidatura de Bolsonaro. E agora se dizem arrependidos. Quer dizer, essa turma tem que ser tirada da circulação. Essa turma não pode estar no Ministério Público. Não pode. O Conselho Nacional do Ministério Público pode começar o ajuste de contas com a Lava Jato, tirando Deltan Dallagnol da coordenação da Lava Jato lá em Curitiba. Se a tradição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é de passar a mão na cabeça, é acobertar. Se ela não for seguida, Dallagnol pode perder. Já haveria maioria nesse sentido. Já há rumores de que alguém vai pedir visto. Tem sempre alguém que vem em socorro de Dallagnol, né? E desses procuradores. Então, o que o Procurador-Geral da República fez, divulgou, é algo que alguns de nós já falávamos 4, 5 anos atrás. Que a Lava Jato transformou-se num Estado dentro do Estado, que a Lava Jato não podia ter esses poderes que ela... A Lava Jato tornou-se um órgão de jurisdição universal. Tudo era competência da Lava Jato. As regras de competência de juízes... Pessoal, eu não posso escolher juiz para julgar minha causa. Os códigos, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a Constituição estabelece regras de competência. Olha, nos fatos acontecidos em Curitiba, o juiz para julgar a causa é o juiz de Curitiba. Haverá um sorteio, já que são vários juízes, e um deles será sorteado. Em relação à Lava Jato, não. 90% dos casos, pouco importava se a Petrobras, a sede fosse aqui no Rio, que o fato tivesse acontecido aqui no Rio, mas não. É como um buraco negro, né? A Lava Jato sugava a competência. E é como se não existisse poder judiciário aqui no Brasil. O único juiz honesto, o único juiz que julgava como deveria julgar os casos de corrupção foi o Sérgio Moro. Então, e isso também tem que ter uma outra consequência. Já está mais do que claro. Os processos, não é só do presidente Lula, não, diversos outros processos, eu creio que os advogados de defesa já devem estar cuidando disso, mas tratando-se especificamente do presidente Lula, de cuja equipe
de advogados, eu faço parte. Os processos contra ele têm que ser anulados. Os processos que correram contra ele lá em Curitiba, têm que ser anulados. E em isso acontecendo, seus direitos políticos serão devolvidos. Então, eu espero, né, que o Supremo Tribunal Federal será uma decisão que vai decorrer de prova robusta, né, coisa que a Lava Jato dificilmente fazia, julgar de acordo com as provas, mas as provas de parcialidade e de falta de isenção de Sérgio Moro são gritantes. É um acervo probatório incontornável. Né? Então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, espero que o mais rápido possível, né, o recesso do Supremo acaba amanhã, né, a segunda turma julgue, né, como deve julgar, o habeas corpus em que se pede corretamente a declaração de suspeição de Sérgio Moro. Né? Todos vocês sabem, né, que um juiz considerado suspeito, um juiz impedido, né, que tem impedimento para julgar essa ou aquela causa, ele não pode julgar, ele não pode participar de qualquer ato processual. Ele não pode colher provas, ele não pode tomar interrogatório, conduzir depoimento, não pode. Né? Se isso acontecer, todos os atos que ele praticou no processo serão decretados nulos. E é o que nós esperamos, como é de justiça e como é de lei, em relação aos processos envolvendo o ex-presidente Lula, né, lá em Curitiba. Então, a segunda turma vai ter oportunidade de começar a colocar ordem na casa. Né, e nada melhor do que mostrar para a sociedade brasileira que todos aqueles, eu me incluo entre esses, né, somos os pioneiros nesse sentido, diziam que Sérgio Moro era um juiz parcial, era um juiz sem isenção. Ele próprio disse, há 2 semanas atrás, numa entrevista, ele sempre comete um ato falho, né? É impressionante, que se referindo a Lula como se estivesse num ringue de boxe. Né? Expressão dele, Moro. Como é que um juiz usa essa imagem em relação a alguém que ele condenou e jogou na cadeia? Que ele se sentia num ringue de boxe. Então, ele próprio mostra a sua animosidade com a figura do ex-presidente, a pessoa do ex-presidente Lula, e que ele, pelo fato, né, dessa animosidade, de Lula ser um seu desafeto, ele não poderia ter participado de qualquer ato processual envolvendo o ex-presidente Lula. Então, vai competir aí a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, começar, né, a recuperar o ordenamento jurídico brasileiro e recuperar o império da Constituição. É uma caminhada árdua, mas que vai começar por aí. Tem que começar por aí. Porque senão, se isso não acontecer, a cultura, né, do arbítrio judicial, ela vai se consolidar. E isso não vai acontecer só na Lava Jato. Aliás, já está acontecendo em outros ramos do Poder Judiciário, em outros estados, não é só o Paraná, em outras justiças que não só a federal, em outras especialidades que não só, né, a penal. Né, essa prática, essa cultura vai se consolidar. A cultura do arbítrio, a cultura de julgar sem provas, a cultura de uma suposta superioridade do Poder Judiciário em relação aos outros 2 poderes, a cultura de que os juízes têm que ser justiceiros. Né? É isso que vai prevalecer se que tudo que Sérgio Moro e essa turma de Curitiba fizeram não tiverem primeiro um ponto final e depois a responsabilização individual de cada um nas esferas administrativa, penal e civil,
aí nós não temos mais ordem jurídica, vai ser a lei do juiz, não vai precisar mais de Congresso Nacional, vai ser a lei do juiz, vai ser a lei do procurador. Então, é com essa missão que a segunda turma vai se deparar, né, nesse segundo semestre. Como é que está aí, Renan? Só atento, né? A audiência cresceu para o tema aqui e eu acho que você se planejou. Não sei se você estava olhando o tempo, você terminou com 1 hora certinho de live. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se o processo contra o Lula for anulado, haverá recomeço? É claro que quando esse julgamento acontecer, todos os atos do Moro estarão anulados, todos. Se, obviamente, se o habeas corpus tiver êxito, se a segunda turma do Supremo entender que houve parcialidade na condução do Sérgio Moro. Eu, particularmente, acho que, como disse, qual foi a outra declaração importante, né? Não é informação, é a reafirmação de uma tese jurídica correta. Né? Não é o fato de ser órgão acusador que exime o Ministério Público de ser isento. Mesmo acusando, e para acusar, o Ministério Público tem que, pelo menos aparentar isenção. Coisa que Dallagnol não é. E aqueles procuradores. Pelo menos nos processos envolvendo o ex-presidente Lula. A Vaza Jato mostrou com todas as cores, todas as tintas, né, que eles eram conduzidos pelo Sérgio Moro, que não havia distinção entre acusação e órgão judicial. Aquele PowerPoint do Dallagnol, aquilo é a prova mais cabal da sua falta de isenção. Então, do meu ponto de vista, não é só a Moro que tem que ser, toda a investigação tem que ser anulada, porque foi toda ela conduzida, né, ela foi forjada, ela foi montada para a condenação. Tem tudo ali, só não tem prova. Agora, isso vai depender do alcance que o Supremo der à sua decisão. Do meu ponto de vista, não teria mais nada. É porque, para começar uma nova investigação, os fatos já estariam prescritos, creio eu. E para aproveitar a denúncia do Ministério Público, sinceramente, aquilo está eivado de parcialidade, de falta de isenção, enfim. Então, agora, uma resposta que eu estou dando aqui que não é peremptória. Vai depender do alcance que o Supremo Tribunal Federal der, né, quando se debruçar no julgamento do habeas corpus. Perfeito, acho que é isso, Adir. Com essa dúvida apareceu mais de uma vez aqui, né? A Cacau diz aqui, Adir, esse bichinho do ran na garganta, toma uma água. Ah, sim. Obrigado, Cacau. É o que eu vou fazer quando sair daqui. Isso. Bem, basicamente é isso. É isso, pessoal. Amanhã estaremos de volta lá no Facebook, né, com o AD 8h30. E conto também com a presença de todos vocês lá. E na quarta-feira, às 17 horas, aqui no Facebook, no Twitter, estarei com meu amigo Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional. Né? Vamos estar batendo um papo sobre essas questões de hoje no Brasil, questão da advocacia, questão da democracia, enfim. Vai ser uma conversa bacana, né? Espero que todos vocês estejam lá prestigiando. Tá? Um forte abraço, bom final de domingo